Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício aqui de equações diferenciais que vai envolver a lei de resfriamento de Newton. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no enunciado. O enunciado diz o seguinte, tá? Um corpo estava com temperatura de 100 graus Celsius e foi deixado em temperatura ambiente de 38 graus Celsius. Considerando que após 3 minutos ele estava com temperatura de 90 graus Celsius, determine sua temperatura após 10 minutos. Eu vou pedir para você pausar e tentar fazer o exercício. Tenta aí, se você já sabe como é que funciona a lei de resfriamento de Newton. Depois você compara a sua resolução com a minha. Aproveita e já deixa o seu curtir e também inscreva-se no meu canal. As minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação. Tenha certeza disso. E no momento que estou gravando essa videoaula, estamos quase chegando em 100 mil inscritos. Então vamos lá. Vamos supor que você pausou, você tentou, então vamos fazer. Bom, como é que é a lei de resfriamento de Newton? A lei de resfriamento de Newton é basicamente o seguinte: você tem um certo objeto, né? Esse objeto aqui, digamos, está no ambiente, né? Digamos que aqui é o solo, né? E aí esse objeto está a uma temperatura. Nesse caso, ele está a 100 graus Celsius agora. Então você aqueceu esse objeto, estava a 100 graus Celsius. Aí você deixou ele lá ao meio ambiente, ao ar livre. E a temperatura do meio ambiente aqui, ó, 38 graus Celsius. A gente entende que esse objeto ele vai resfriar, tá? E a velocidade com que esse objeto vai resfriar, ou seja, a variação da temperatura desse objeto com o tempo, o que diz a lei de resfriamento de Newton é que ela vai ser proporcional, diretamente proporcional, à diferença de temperatura que você tem do corpo e do meio ambiente. Então, quanto maior for a diferença de temperatura, já que é diretamente proporcional, você vai ter uma variação maior da temperatura com o tempo. E quanto menor for a diferença aqui da temperatura do corpo e a temperatura do meio ambiente, menor será, né, a variação da temperatura com o tempo. É como se fosse mais devagar, vai ser essa variação, se você tem uma diferença pequena, e se tem uma diferença muito grande, mais rápida, né, vai ser essa variação. Bom, mas como é que a gente interpreta isso, como é que a gente escreve isso matematicamente usando equações diferenciais? A gente coloca assim, ó, a diferença a taxa de variação da temperatura, esse Tzão aqui vai ser temperatura, em relação ao tempo, então esse Tzinho é o tempo, ele é proporcional à diferença de temperatura que você tem do objeto, que no caso aqui, Tzão é a temperatura do objeto num determinado tempo Tzinho, menos, então eu quero a diferença, né, entre a temperatura desse objeto e o meio, então digamos aqui Tm. No nosso caso aqui, nosso Tm a gente vai considerar constante, né? Tudo bem, a temperatura do ambiente pode sofrer variações, mas aqui a gente está, para simplificar, considerando que é constante a temperatura do ambiente. Então nós temos essa coisa aqui, que é o que eu acabei de falar, do ponto de vista de linguagem, né? Que a taxa de variação da temperatura ela é diretamente proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e o meio. É basicamente isso aqui matematicamente. Ok, então vamos lá. Isso aqui a gente conhece como lei de resfriamento de Newton. Então agora a gente vai usar os dados, né? A gente primeiro aqui, isso aqui vai dar para resolver utilizando uma EDO, fazendo o método de variáveis separáveis. Por quê? Porque esse parte aqui só depende do Tzão. A gente pode separar e ficar assim, ó, 1 sobre Tzão menos Tm de Tzão. Então eu peguei todo esse termo que tinha T, botei para o primeiro membro. Para o segundo membro eu vou botar esse termo que tem o Tzinho. Então vai ficar K de Tzinho. Então veja que eu consigo colocar tudo que depende do Tzão de um lado e tudo que você dependeria do Tzinho do outro, né? Aqui é como se fosse um só que tem aqui, né? Como se fosse um dt. Então não preciso botar esse 1 aqui. O que eu faço agora? Faço a integral em ambos os lados. Então o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, ó. Esse tipo de integral aqui, né? É 1 sobre u du, né? Esse tipo de integral é ln do módulo de u mais c, sabe disso, né? Então, se a gente fizesse mudança de variáveis, a gente poderia chegar no integral desse tipo, mas aqui nesse caso já vamos fazer direto. Vai ser o que, né? Então isso aqui daria a ln do módulo de t menos tm. Eu vou botar mais uma constante 1 aqui, certo? Porque quando você faz uma integral indefinida, você tem uma constante ali que você aparece, né? A constante de integração. Aqui, ó, k é constante, então ela não muda, você pode até tirar da integral. E 1 dt, quem é a integral disso? É t, né? Porque se você deriva t, dá 1. Para aparecer aqui esse 1, digamos assim, né? Bom, aí de novo, né? Como eu integrei de maneira indefinida, vai aparecer uma constante que eu vou chamar de constante 2, né? Ok, então vamos arrumar isso aqui. Eu tenho ln do módulo de t menos tm vai ser igual a kt mais essa constante 2 menos a constante 1. Repara que constante 2 menos constante 1 vai dar uma outra constante. Eu pego duas coisas que são constantes e subtraio, o resultado é outra constante.
Isso aqui vai ser um certo número real, né? Essa parte aqui, constante real. Vou chamar de um C, tá? Então vai ficar ln do módulo de t menos tm igual a kt mais uma certa constante C. Bom, a depender de como você já estiver resolvendo, pode ser que você já tenha feito o passo daqui, desse momento, ó, diretamente para cá, ó. Você já coloca essa constante C aqui de um lado só. Mas lembra que isso quer dizer que, na verdade, apareceu uma constante de integração quando você fez essa integrante definida e apareceu outra aqui. Só que aí, com o tempo, a pessoa acaba pulando essas etapas. Mas eu gosto de mostrar, né, as etapas. Bom, então, feito isso aqui, como é que a gente isola esse nosso T aqui? Isso aqui é ln, né? A gente pode lembrar que se eu tenho ln de um certo A igual a B, isso significa, pela definição de módulo, né? É a mesma coisa de logaritmo de A na base E igual a B, porque o ln ele é simplesmente o que a gente chama de logaritmo natural, a base dele é o E, o número neperiano é, né? O número irracional é. Então esse aqui é, aqui A e aqui B. Então isso aqui significa o quê? Você pega A, vai ser igual a E elevado a B, né? Definição de logaritmo. Então aqui é a mesma coisa. Isso aqui vai significar que você tem T menos Tm em módulo é igual a E elevado a Kt mais C. Ok. Agora você tira o módulo ali, né? Então vai ficar o quê? O T menos Tm vai ser igual a mais ou menos o E elevado a Kt mais C. Agora olha só, que interessante. A gente pode arrumar isso aqui, vai ficar T menos Tm igual a. Essa soma que aparece na potência, por regra de potência, ela é o quê? É você conservar a base, soma os expoentes, é a mesma coisa de você pegar a base elevada a um expoente, vezes aquela mesma base elevada àquele outro expoente. Então eu posso separar isso aqui como sendo assim, ó. Mais ou menos E elevado a C vezes E elevado a Kt. Tá? Porque quando você conserva a base, soma os expoentes, volta a ser isso. E aí o que acontece? Veja que esse número aqui, ó, se é mais E elevado a K ou se é menos E elevado a K, é uma constante. Porque E é um número real, irracional, né? 2,71, 72 e um monte de casa. Mas é uma constante e está elevado a C, que é uma constante. Então isso aqui tudo dá uma constante. Então eu vou chamar isso aqui de uma outra constante aqui, né? Para facilitar. Não posso usar o K porque eu já usei, não posso usar o C porque eu já usei. Vamos ver que constante eu vou usar. Vou botar T menos Tm igual a... Eu vou botar aqui, vou chamar de, sei lá, a constante que você achar melhor aí. Eu vou usar a constante... vou usar o A, tá? Então A é... Eu não tinha usado A antes, então vou usar A. AKT, certo? Então isso aqui é o que dá... E eu posso pegar já esse menos Tm, que é constante também, né? E dizer que vai ser A elevado a Kt mais Tm. Então, olha só, vamos colocar agora as informações do problema, né? Quem é Tm? Tm é a temperatura do ambiente. Ó, Tm, eu chamei de temperatura do ambiente, é 38 graus, tá vendo? Então, aqui a gente pode colocar que essa nossa T de Tzinho, né? Ela vai ser A elevado a Kt mais, né? A nossa temperatura ambiente, que é 38. Bom, quais são as informações que a gente tem do problema? Nós temos que, depois de 3 minutos, aquele objeto que foi largado aqui, né? Ó, passou 3 minutos, a temperatura dele estava quanto? Temperatura, vamos botar aqui, ó. Passou 3 minutos. 3 minutos. A temperatura dele estava 90 graus. 90 graus, né? No tempo inicial, quando T é 0, né? No momento inicial, a temperatura dele era 100 graus, né? Então, no 0 minutos, digamos assim. E aí agora o que ele quer é nos 10 minutos, ele quer saber qual vai ser a temperatura, né? Isso que é o objetivo aqui da questão, é descobrir essa temperatura aqui. Então vamos usar essas informações, ó. Quando o tempo for 0, a temperatura é 100, quando o tempo for 3, a temperatura é 90. Ou seja, o que a gente tem aqui é o seguinte, ó. Deixa eu botar um pouquinho mais para cima. O que a gente tem é Tzão de 0, ou seja, Tzinho é 0, temperatura 0, vai ser igual a 100 graus, é a temperatura inicial. E Tzão de 3, né, o Tzinho, que é o tempo, é 3, vai ser 90, não é isso? Exatamente, 3 minutos, 90 graus. Então, vai ser 90. Então, 90 graus aqui. Aqui, graus Celsius, né? Aqui também eu podia botar graus aqui, né, para lembrar que está em temperatura. Mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou botar o grau aqui. A gente lembra que a gente está tudo falando de graus, tá? Opa. Aqui vai ser 90. A gente tem que lembrar que a temperatura está dada em graus. Não vou botar ali, não. Bom, então como é que vai ficar aqui? Vamos fazer primeiro o T de 0, né? O T de 0 vai ser o seguinte, ó. Quem que vai ser T de 0, né? Vou até separar aqui em duas partes. Ó, T de 0 vai ser
T de 0 é igual a 100. No lugar de Tzinho se bota 0, então vai ser A E elevado a K vezes 0 mais 38 é igual a 100. Então nós vamos ter, aqui vai ficar A elevado, A vezes, esse E elevado a K vezes 0 vai dar K vezes 0 que é 0. E E elevado a 0 é 1. Então esse termo todo aqui vai dar 1. Então vai sobrar só A, né? Que A vezes 1 vai dar A, mais 38 é igual a 100. Então fica fácil. O meu A vai ser 100 menos 38. O meu A vai dar quanto? O meu A vai dar 62, tá? Então, essa minha constante A aqui, essa minha constante A aqui eu já achei. Ela é 62. Beleza. Então, pronto aqui, né? Agora que a gente achou o valor de A, vamos fazer, utilizando essa segunda equação aqui para achar o valor do nosso K. Então vai ser o seguinte, ó, eu tenho que T de 3 é igual a 90. Então vamos lá, o A eu já sei que é 62, então 62 vezes o meu E elevado a. O meu T vai ser 3, né, porque eu estou falando do tempo 3, então aqui vai ficar 3 vezes K. Isso tem que ser, mais, né, 38, isso tem que ser igual a 90. Então isso aqui vai ser 62 é elevado a 3K igual a 90 menos 38, posso passar assim mais 38 para o segundo membro como menos 38, vai ficar 62 é elevado a 3K igual a 98 menos 38 vai dar aqui 52, né? Só fazer as continhas aí. Então aqui vai ficar o que agora, né? 62 pode passar dividindo, vai ser E elevado a 3K, que é igual a 52 sobre 62. E dá para simplificar, né? Dá para dividir por 2 e por 2 aqui. Então meu E elevado a 3K, ele vai ser igual a 26 dividido por 31, né? Você pega 52 dividido por 2, vai dar 26. 62 dividido por 2 vai dar 31. Bom, então o que eu faço agora para achar esse K aqui? Aí você pode fazer o seguinte, você aplica o logaritmo natural em ambos os lados da equação, né? E vai ficar assim, ó. Logaritmo desse lado. Mas aqui vai ficar sem espaço para esse lado. Então vou botar aqui, ó. Ln de E elevado a 3K. Ln do nosso 26 sobre 31, tá? E agora o que eu posso fazer? Posso usar a regra de logaritmo aqui, ó. Essa potência, esse 3K, esse expoente, ele sai do logaritmo multiplicando o resultado do logaritmo. Então essa é a regra de logaritmo, vai ser 3K, que multiplica o Ln do meu E, igual a, isso aqui eu não faço nada, vou só repetir, Ln de 26 dividido por 31. Bom, quanto é Ln de E? Ln de E, também por regra de logaritmo, é 1. Porque lembra que logaritmo de um número A, um número real A positivo, é diferente de zero e não sendo 1, né? Na própria base A, isso aqui dá 1, né? Então Ln de E é a mesma coisa que o logaritmo de E na base E. Então regra de logaritmo, isso aqui é 1, tá? Vai sobrar então 1 vezes 3K, que é 3K, né? Então aqui nós vamos ter apenas 3K. 3K é igual a Ln de 26 sobre 31. Então nosso K finalmente vai ser 1/3 do Ln de 26 sobre 31. Então isso é o valor que a gente achou para o K. Beleza. Eu já achei o valor para o A também, já tinha feito. Então quem que vai ser a nossa função, né? É substituir aqui, ó. O resultado vai ser esse aqui, quer ver, ó? Aqui não vai ter espaço, mas eu vou fazer aqui assim, ó. Depois a gente só precisa desse espacinho aqui. A minha T de Tzinho vai ser igual a 62, que foi o valor de A que a gente tinha achado. Ó, 62, que foi o valor de A que a gente tinha achado. E elevado a KT. O meu valor de K é isso aqui tudo. Então vai ser 1/3 do Ln de 26 sobre 31. Isso aqui tudo, tá? E isso vezes o nosso T. Então isso aqui vai ter o nosso vezes o nosso T. Tá? Aqui tá tudo o elevando, tá, gente? Deixa eu apagar um pouquinho aqui para ficar um pouquinho menor isso aqui. O E está sendo elevado a isso aqui tudo. A depender de como você estivesse fazendo, se você vai fazer tudo aproximado, você já podia ter calculado esse valor aqui e botado aproximado. Aí depende aí de como você está fazendo o exercício. Aqui eu vou deixar com a expressão do jeito que eu achei aqui, né? Então isso aqui tudo mais o nosso 38, né? Então é só comparar aqui com a nossa função, né? Tinha o valor de A, o valor de K, mais 38. Foi o que eu fiz, ó. O valor de A que eu achei, o valor de K, mais 38. O que quer no exercício? Quer saber qual a temperatura depois de 10 minutos, né? Então 3 minutos era 90, 10 minutos vai ser quantos, né? 90 graus? 10 minutos vai ser quantos? Então o que ele quer aqui na verdade é que você calcule T de 10, ou seja, quanto é T de 10?
tá? Isso que ele quer que você calcule. Então, no lugar de t, você coloca 10, tá bom? Ou seja, você fazer 62 vezes né? Não precisa botar esse vezes aqui não. Elevado a 1/3 do ln de 26 sobre 31. Isso aqui tudo. Eu devia ter botado um colchete ali. Isso aqui tudo multiplicando por 10, né? Porque meu t é 10. E aqui embaixo, mais 38. Para fazer essa conta, a gente vai usar uma calculadora científica. No meu caso aqui, eu vou usar o GeoGebra. Então, olha só. Deixa eu abrir aqui para vocês o GeoGebra. Eu já posso usar ele para fazer essas contas. Se você tiver uma calculadora científica, você usa a calculadora científica aí sem problema, tá? Hoje em dia no celular também já tem calculadora científica, então até dá para poder usar no celular. Então tá aqui o meu GeoGebra. Se você não conhece esse programa, eu recomendo que você conheça. www.geogebra.org. Você pode abrir esse programa lá, baixar. Ele é livre, gratuito. E vou botar aqui, ó. Quem era a nossa função? A nossa função, vou chamar de tzão aqui, de tzinho, né? Vai ser igual a, era 62 vezes. Aí para botar o vezes eu botei o asterisco, tá? O meu que é o neperiano, né? E aí eu vou botar o circunflexo para ele fazer potência aqui no teclado. E aí eu vou colocar aqui, era 1/3 multiplicado pelo ln. Eu acho que aqui não tem logaritmo na base. Então vou botar essa opção aqui, ó. Log de b é base, x é o valor que eu quero. Então, caramba, agora ele ficou doido aqui no GeoGebra. Pera lá, volta. Ele botou embaixo, tá vendo? Eu quero que ele fique aqui em cima, aqui. Então a base vai ser o e o número que eu quero aqui é 26 dividido por 31, né? Lembra que era esse o valor, né? Isso aqui tudo vezes o meu t. Aí agora eu saio disso aqui, mais 38. Então, essa é a nossa função. Falou que tem uma coisa errada aqui no meu comando. Deixa eu ver o que tem de errado. Faltou o ezinho aqui embaixo, ó. Na hora que eu apaguei, eu sem querer tirei o daqui. Acho que agora ele vai aceitar. Aceitou. Então, elevado a logaritmo na base que é o ln, 26 sobre 31, t. Então, isso aqui tudo é a nossa função. Aqui, ó, deixa eu reduzir o zoom, porque lembra que no tempo inicial era 100. Então, aqui, ó, ainda é 40 aqui. Tem que chegar lá no 100. Olha lá, ó, 100, né? O tempo inicial, t de 0. Ou seja, ó, t de 0 é 100. Era o que a gente fez para acontecer, né? T de 3, 90. Era também o que a gente tinha feito para acontecer. Ele quer T de 10. Então T de 10 vai ser o seguinte, ó. 72,4956, tá? E aí mais alguma coisa aqui que eu posso chegar aqui no GeoGebra, colocar mais casas decimais. Deixa eu ver. É nas opções aqui, ó. Aqui, não, nessa engrenagemzinha aqui, que a gente pode colocar nas opções dele. Aliás, não, desculpa, é nessa menuzinho aqui, ó. Eu venho aqui em ferramentas. Não, eu venho em configurações. Configurações é aqui, ó, arredondamento 4 casas. Eu vou botar 10 casas, né? Vou botar mais exagerado. Então, olha só, 72,49, 56, 13, 24, 04. Então, com mais casas decimais. Então, aproximadamente o quanto aqui? Vamos aproximar para uma casa aqui, né? Porque é 49. Vamos botar aproximadamente 72,5, tá? Então, vamos voltar lá para nossa apresentação, né? E vou dizer o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui na apresentação para você. Então, voltando aqui, né, para nossa apresentação, quanto é que deu essa conta toda lá? Que no caso eu usei o GeoGebra, você podia usar outra ferramenta aí, né? Deu aproximadamente 72 graus e meio, né? Então é aproximadamente 72 graus e meio a temperatura, né? Então a temperatura de 72 graus e meio, essa é a temperatura depois de 10 minutos, tá? Então, veja, a gente utilizou a lei de resfriamento de Newton, que é essa lei aqui, essa equação diferencial, substituímos os valores da questão, calculamos o que ele queria, ok? Feito. Você fez assim, fez diferente? Coloca na seção de comentários. E agora que eu já fiz esse exercício, eu quero que você faça um para você poder treinar, que é esse daqui, ó. Vamos lá. Esse exercício aqui. Só mudei os dados do exercício, mas é o mesmo exercício praticamente, só mudando os valores. Faz, na descrição do vídeo eu vou colocar o gabarito. E não esquece o seu curtir se você não deixou ainda e a sua inscrição se você não inscreveu isso ainda, tá bom? Vejo você nas próximas videoaulas aqui desse curso onde eu estou resolvendo equações diferenciais. Até mais e tchau!